Voltamos, vamos dar seguimento falando sobre o Egito. Eu disse a vocês que agora no Egito vamos ter a figura do faraó, né? Uma grande personagem, na verdade. Quando se fala em Egito, automaticamente a gente já lembra da figura do faraó. Nós temos, na verdade, também as fases políticas do Egito Antigo. Professor, por que servem essas fases? Essas fases só para que a gente saiba, na verdade, quais foram os momentos de ascensão, decadência, crise política, todas essas questões que estão delimitadas, tá? Façam a leitura direitinho. Então, eu preciso comentar com vocês com relação às divisões do Império. Para melhor compreender, tá? O período da história egípcia foi feita uma divisão pelos historiadores entre o Antigo Império, o Médio e o Novo Império, tá? Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. E cada um desses períodos eles têm uma importância significativa para a compreensão e para facilitar o estudo da história egípcia. Por exemplo, no Antigo Império, que se inicia com grandes construções, grandes obras públicas. Quais são as obras públicas que é fácil da gente citar e enxergar quando a gente fala da história dos egípcios? As pirâmides, claro, tá? Então, assim, as pirâmides são construções monumentais. Hoje elas são consideradas, fazem parte do acervo histórico como uma das maravilhas do mundo pela grandiosidade, pela resistência e tantas outras situações. As pirâmides, na verdade, elas foram construídas com uma intenção precípua, ou seja, a necessidade de guardar os corpos dos faraós, tá? Através do processo chamado de mumificação. Daí surge o que chamamos das múmias, tá? Quando um faraó morria, tinha todo um processo de mumificação. Como era esse processo? Retirava-se, na verdade, os órgãos internos do faraó, banhava, fazia uma limpeza, na verdade, e depois ele era todo envolto com o tecido, né? Montava-se a múmia de fato. Isso também é porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, quando essa alma fosse retornar, né, para uma nova vida, o corpo precisaria estar conservado para habitar essa nova alma, certo? Então, essa era a grande intenção das pirâmides, servir, na verdade, de túmulos para os faraós. É incrível, né? Assim, eu tenho, na verdade, uma vontade muito grande de um dia eu poder viajar e ver de perto essas belezas. Nesse período também o Egito foi dividido em várias regiões, cada uma delas governada por um monarca que respondia à administração central do faraó. É uma divisão, né? Eu vou descentralizar o poder. Tem o faraó, como podemos remeter à figura do faraó, à figura de um presidente da república, por exemplo, dividir a região do Egito em várias outras regiões, mas o comando, na verdade, estava nas mãos do faraó, tá bem? Essas primeiras impressões, essas primeiras informações com relação ao Antigo Império. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Médio Império. Nesse período do Médio Império, houve vários surtos de imigração, né? O Egito ele começa a se tornar uma região muito visível por conta do desenvolvimento em si, né? Por conta da sua organização, na verdade, e por conta de colheitas abundantes. Como eu disse a vocês, o Egito era banhado pelo Rio Nilo e isso trouxe grandes feitos na seara da agricultura, possibilitando também boas colheitas, tá? Do que era plantado, certo? Então isso atraiu muitos olhares. Muita gente começou a migrar para o Egito por conta de toda essa estrutura que estava se formando e principalmente por conta desse olhar voltado para a colheita, até porque a região
se baseava na produção da agricultura, então atrai muita gente, tá, queridos? Aí agora nós vamos sair do Médio e vamos para o Novo Império. No Novo Império nós vamos ter uma ascensão do trono do faraó, do Amenófis IV, retomando, tá, pro poder. Ele era casado com Nefertiti, e quando ele retoma o poder, uma das, assim, das prerrogativas, dos acontecimentos, melhor dizendo, que teve grande impacto durante esse retorno dele, foi que ele mudou de nome, tá? Ele deixou de se chamar Amenófis IV e passou a se chamar Akenaton, aquele que se satisfaz Atom. Atom, na verdade, era o deus do sol. Agora, nesse momento, eles vão começar a pregar que só tinha, na verdade, um Deus, ou seja, eles vão deixar de ser politeístas e passar a ser monoteístas, acreditando na figura de Atom, no Deus do Sol, como um Deus único. Quando eles fazem essa mudança de perspectiva religiosa, eles vão, o novo faraó vai romper com os sacerdotes, tá? Para diminuir a força e o poder que os sacerdotes tinham naquela época. Então houve todo esse movimento durante esse período desse novo império. Então são acontecimentos marcantes, tá? Vou fazer uma revisão com vocês. No Antigo Império, eu disse a vocês que ele é marcado pela figura de construção de obras públicas, principalmente como pirâmides. Pirâmides foram construídas necessariamente para servir de túmulo para os faraós. E aí começa, na verdade, a prática da mumificação, tá? Precisa haver a conservação dos corpos dos faraós. Por quê? Porque eles acreditam na vida após a morte, então o corpo do faraó precisa ser conservado, tá? No período do Médio Império, nós temos um período de grande atração migratória. Vários povos começam a migrar para a região do Egito, principalmente por conta de boas colheitas que eles vão apresentar. Então tem um crescente migratório muito grande. No Novo Império, nós vamos ter uma mudança religiosa, ou seja, esses povos vão deixar de ser politeístas, deixar de acreditar em vários deuses, para começar a acreditar em um único Deus, que é Atom, que é o Deus do Sol. Então o faraó, de nome Amenófis, IV, quando ele assume o trono, ele muda de nome, tá? Ele começa a se chamar, na verdade, Akenaton, em homenagem a Atom, que é o deus do sol, deixando de ser politeístas e passando a ser monoteístas, tá? Mas isso não dura muito tempo. Quando Akenaton morre, os dois genros dele assumem o poder. E o primeiro que assumiu o poder foi retomar a aliança com os sacerdotes e voltando a ser politeístas, certo? E depois, com a ascensão do outro genro, governou por pouco tempo também, certo? Porque ele assumiu o poder aos 10 anos de idade e governou por um breve espaço de tempo, morrendo precocemente aos 19 anos. Seu túmulo, descoberto em 1922, guardava enormes quantidades de objetos do Novo Império, que favoreceu grandemente o estudo sobre a civilização egípcia. Ou seja, o Egito, eles nos deixaram várias contribuições, né? Eu estou dando uma engasgada hoje, não sei porquê. Os povos egípcios deixaram várias contribuições, tá? Principalmente nesse contexto de objetos, de esculturas e tantas outras coisas. Por isso que a gente não pode sequer negar a existência de uma civilização. Por quê? Porque nós temos uma construção grandiosa que foi construída há muitos séculos, como as pirâmides, por exemplo, né? Assim que num período em que não havia, na verdade, estudo de engenharia, de arquitetura. Então vocês imaginem construir uma pirâmide numa dimensão das pirâmides que tem lá no Egito, sem ter esses conhecimentos básicos que nós temos hoje de construção. Então, assim, são feitos grandiosos. E tinha os túmulos, nos túmulos tinham vários objetos, tudo como forma de explicar todo esse contexto de história dos povos
egípcios, tá, queridos? Então eu vou finalizar hoje. Quando eu voltar amanhã, eu vou voltar também com conteúdo de história para a gente avançar e terminar esse módulo, certo? Um abraço. Também não vou passar atividade, eu quero que vocês assistam minha aula com muito carinho, para quando for amanhã que eu retomar, vocês dando continuidade ao assunto. É um assunto muito tranquilo para ser estudado. Não vou passar atividade porque eu quero que vocês assistam minha aula com atenção, que vocês não se cansem para que amanhã eu retome novamente. Tá? Um forte abraço, fiquem com Deus.